Fala galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Brincadeira. É, vamos falar hoje do. Esse vídeo na verdade vai ser mais curto, né? A ideia é a gente começar a quebrar os vídeos em assuntos mais pontuais e eu acho que fica um pouco mais dinâmico e mais fácil de assistir do que vídeos muito longos. Então, vamos fazer esse vídeo aqui hoje só sobre o Box Model do CSS, tá? Então, qual é a ideia do Box Model? A ideia do Box Model é a seguinte: a gente vai ter quatro elementos, ah, quatro partes, quando a gente está trabalhando com o elemento HTML e o CSS, tá? Então, a ideia do Box Model é a gente entender o que vai em cada parte para poder trabalhar com ela no CSS. Então, a gente considera o elemento como uma caixa e esse elemento ele é composto de quatro partes, tá? Então, por isso que a gente fala que é o box model. Qual a ideia aqui? Então, a ideia é a seguinte: a gente vai ter um conteúdo, tá? Então, vamos dizer que você tem um título lá do seu elemento HTML, né? Então, opa, ficou meio estranho, mas não tem nada. Então, esse aqui é o nosso conteúdo. Vou colocar aqui ele numa caixa, tá? Pronto. Esse é o nosso conteúdo. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: ao redor desse meu conteúdo eu tenho o que a gente chama de padding ou preenchimento, né? Então eu tenho um espaçamento que vai entre o conteúdo e o próximo e a minha próxima caixa, digamos assim, tá? Então ele libera uma área, eu escolho quanto de área vai ser liberado até o próximo elemento do meu até a próxima parte desse meu modelo, tá? Então ao redor do meu conteúdo eu vou ter eu vou botar maior aqui para ficar mais fácil da gente conseguir visualizar, tá? Agora esse aqui a gente pode manipular. Então é o seguinte, esse aqui é o meu padding. Quer dizer o que? Ao redor desse meu conteúdo eu tenho uma liberação de espaço ou um espaço liberado que a gente chama de padding. Então esse aqui é o meu padding, tá? Ele vai liberar esse espaço ao redor. Opa, um pouco estranho. Ao redor do meu conteúdo, tá bom? Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que o que está no conteúdo vai ter uma separação do próximo elemento que é a borda. Então, ao redor dessa meu padding, eu tenho a minha borda. E aí eu vou botar a borda um pouco mais junta, porque ela não libera o espaço, ela é o espaço mesmo. Ela ocupa esse espaço aqui do. Ficou um pouco aqui estranho, mas ela é isso tudo aqui. Isso, a borda. Comer um pouco aqui, não tem problema não. Então a ideia é a seguinte: essa aqui vai ser a minha borda, né? Então esse aqui vai ser o meu border. E aí, opa, e aí aqui eu já consigo visualizar a borda desse meu elemento. Então eu tenho o meu conteúdo, eu tenho o meu padding e aí eu tenho a borda. Além disso, eu tenho uma margem. Então, o que é a margem? A margem é o espaço que eu vou separar ao redor da borda. Então, essa minha borda está aqui e aí eu vou colocar aqui em vermelho, tá? Um espaço que eu estou separando para não ter nada ao redor da minha borda. Então, nesse espaço aqui, significa que qualquer elemento que eu coloque no meu HTML tem que estar depois desse espaço, né? Então, meu outro elemento que estaria aqui em cima, ele tem que estar fora dessa minha dessa minha margem, né? Então ele dá o espaçamento entre a minha borda e o próximo elemento, né? É, então essa é a ideia do box model do CSS, tá? Aí a gente vai fazer agora um exemplo para poder é, entender como é que isso funciona e como é que a gente pode fazer, tá? Então eu vou criar aqui um arquivo
chamado box model.html. Vou criar um arquivo de CSS para a gente já trabalhar com a importação desse arquivo, né? Então aqui é o meu box model e aqui vai ser o meu, eu vou chamar de style.css mesmo, tá bom? Então vou abrir eles no Notepad++, como a gente já tinha conversado algumas vezes, tá? Então vou abrir aqui meu Notepad++ e trazer esses dois para cá. Então qual é a ideia? Aqui eu vou ganhar um pouco de tempo e eu vou copiar o código do HTML, que não é o foco aqui agora, tá? Então qual é a ideia aqui? Então, como eu falei, né, eu vou pegar o código aqui só para a gente ganhar tempo, porque a ideia da gente aqui é entender o box model, tá? Então esse aqui é o nosso arquivo HTML. Nada demais, eu só tenho um link para um CSS externo, tem um título, prioridade 2 e um parágrafo, né? Então a gente vai conseguir visualizar o box model nesse parágrafo. Vou fazer a mesma coisa para o CSS também, mas a gente vai entender cada parte do CSS. Então, só para a gente visualizar isso aqui, vamos abrir aqui no navegador para a gente poder entender o que é que está acontecendo. Então, pronto. Aqui está o que a gente acabou de fazer com o HTML e o CSS. Está visualizado aqui. Então, o que a gente consegue perceber aqui é o seguinte, voltando para cá, o que é o nosso conteúdo? Nosso conteúdo é exatamente o texto que a gente colocou dentro do parágrafo, né? Dentro das nossas tags. Ao redor do nosso conteúdo, a gente tem o padding ou o preenchimento. E aqui no caso ele está cinza. Eu vou mostrar no CSS, ele está cinza. E fora do padding, ou seja, fora desse preenchimento, eu coloquei uma margem, uma borda verde para a gente poder visualizar. E depois dessa borda aqui eu tenho a margem. E aí eu vou fazer umas modificações e a gente vai conseguir visualizar. Então, voltando para o CSS, uma coisa importante, tá? Quando a gente seta o width, a largura e a altura no nosso CSS, a gente está setando a largura e a altura do nosso conteúdo. Então, eu estou setando a largura e a altura do conteúdo que eu coloquei, no caso, esse elemento aqui, essa parte aqui. Se a gente precisa entender qual tamanho aquele elemento está ocupando, a gente tem que levar em consideração também o padding e as bordas, né? Então, nesse caso aqui, ele tem 300 pixels mais 50 pixels de padding, tá? Assim como 15 pixels de borda. Então, isso é importante a gente falar, porque isso aqui, na verdade, é o tamanho do conteúdo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos brincar aqui um pouquinho e aumentar para 50 pixels essa borda para ver como é que ela fica. Beleza. Aqui a gente vai aumentar esse preenchimento para 100 pixels e ver como é que ele fica. Show de bola. E aí, o que eu vou fazer agora é aumentar a margem. Então percebam que ele tem um espaçamento entre o H2 e esse meu elemento, né? Então vamos aumentar essa margem e ver como é que ele vai se comportar. Vou botar logo 100, né? Já que a gente está aqui. Então vocês percebam que ele se afastou daqui de cima, liberou esse espaço daqui de cima e do lado também, porque a gente configurou a margem ao redor do elemento todo. E aí a gente pode, por exemplo, adicionar um outro parágrafo aqui. Eu acho que vai ficar legal para a gente ver como é um afastado do outro. Aqui é outro box model. Ok. Opa. Pronto. Vamos ver como é que ele fica aqui agora. Beleza. Então, percebemos que ele tem essa margem aqui entre um e outro. E se a gente diminuir a margem, ele aproxima. Botar um pixel. Vamos ver como é que fica.
ele juntou bastante. Por que, que aqui em cima não juntou muito? Porque eu tenho a minha margem do meu H2, ela tá com a margem, ele está com a margem automática, então ele está separado. Ele não juntou tanto igual esse aqui de baixo. Então a ideia é essa, tá? O nosso pairing, ele vai ocupar esse espaço aqui entre o meu conteúdo e a minha borda. A minha borda é fácil, a gente consegue visualizar fácil, porque aqui a gente tem ela bem verde aqui, é fácil de perceber, né? E aí a margem a gente viu como é que ela funcionou, tá? Então vamos diminuir aqui o pairing, vamos botar um pixel também, vamos ver como é que fica, tá? Então ele está bem próximo a essa área que ele liberou do meu conteúdo para a minha borda, tá? Vamos diminuir a borda, botar um pixel também. E aí, olha só. Então, essa é a ideia do Box Model no CSS, tá? E aí, só para a gente visualizar, o conteúdo aqui, ele está com 300 pixels, né? Mas vamos fazer um teste? Vamos botar 50 pixels para ver como é que ele vai ficar aqui. Então vocês podem perceber que o texto se encolheu para caber aqui dentro porque ele só pode ir até 50 pixels. Mesmo assim, ele passou do meu espaço do conteúdo. Então, talvez se a gente botar uns 100 pixels aqui, ele já resolva, né? Vou botar 100 para ver. Ele já consegue. Aí, pronto. Certo? Então, beleza. A ideia do Box Model são esses 4 elementos, né? A gente tem o conteúdo, que está aqui. A gente tem o nosso preenchimento ou pairing que está ao redor desse conteúdo. A gente tem a nossa borda e a gente tem a nossa margem. Vou botar aqui na cor certa, né? E a nossa margem, que é o espaçamento, a liberação de espaçamento entre a borda e os outros elementos. Liberação de espaço, desculpe. Margem. Ok? Beleza. Qualquer dúvida, só falar. Valeu!